Queridos, hoje é o culto da família. O Senhor tem uma palavra para nos trazer. Todos sabemos que a família é um projeto de Deus. E isso já está bem claro. Muitas pessoas pregam isso. E muitas pessoas, até que nem têm conhecimento da palavra, sabem que a família é um projeto de Deus. Infelizmente, a nossa sociedade está querendo arrancar isso, fazer com que a família seja destruída. Para confirmar na palavra do Senhor, queridos, Deus, quando Ele criou o homem, sua imagem e semelhança, passou-se um tempo e Ele viu que o homem estava só, e o homem foi tomado de solidão. Deus, conhecendo o coração do homem, isso está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, que o Senhor pegou e criou-lhe uma ajudadora, porque não é bom que o homem viva só. E lá no versículo 24 de Gênesis 2, Deus pegou o homem, queridos, adormeceu, e no 24 nos diz que deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á com sua mulher, e serão ambos uma só carne. Queridos, aqui está a prova de que a família é um projeto de Deus. Não foi o homem que firmou a família na face da terra, mas sim o próprio Deus. O próprio Deus viu que era necessário que homem e mulher estivessem juntos, casal hétero e não casal homo, até porque não há casal homo. Homo é o mesmo. É necessário que estejam juntos, queridos, homem e mulher. E isso a nossa sociedade, através de uma lei chamada PL 122, estão trazendo uma abominação ao seio da sociedade. Queridos, eu quero te chamar a atenção, lá no Novo Testamento, a necessidade que a família tem de chamar Jesus para o seio da família. A necessidade que a família tem de colocar Jesus como o centro da sua vontade, o centro das suas atitudes. É necessário, queridos, que Jesus esteja na frente da família, seja o alvo da família. No livro de João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, nós podemos acompanhar a história de uma família que estava se formando. Queridos, e a principal razão desta família ter dado certo foi porque chamaram Jesus para fazer parte do seu relacionamento. No livro de João, capítulo 2, nós podemos acompanhar, queridos. É uma leitura excelente e podemos tirar uma aplicação pessoal para as nossas vidas. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 2, do versículo 1. Glória a Jesus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, e junto com os seus discípulos. E eles foram para aquele casamento. Até o versículo 2, a princípio. Queridos, é importante nós convidarmos Jesus para dentro da nossa família, para dentro do nosso casamento, para dentro da nossa relação. Ainda que você esteja no processo de conhecimento, de namoro, é necessário que você chame Jesus para o centro do seu relacionamento. Olha o que aconteceu, queridos, se não estivesse Jesus presente naquele casamento. No
versículo 3 nos diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Queridos, eu quero te chamar a atenção para um detalhe nesse versículo 3. Acabou o vinho, ou seja, acabou o vinho, acabou o prazer. Acabou o vinho, acabou a alegria. Acabou o vinho, acabaram-se as emoções. Acabou o vinho, acabou a essência. Maria, queridos, naquele momento, tomada pela sua capacidade espiritual e pela sua capacidade, a sua intuição feminina, correu com Jesus e falou: Jesus, acabou o vinho. Queridos, naquele momento, Maria, representando a esposa ou o esposo, queridos, ou um parente da família, correu com Jesus pedindo socorro, porque acabou a alegria no casamento, porque acabou a essência, acabaram-se as emoções. Talvez casais estejam vivendo em momentos similares a este. Casais estejam vivendo por crises no seu relacionamento, mas não têm a atitude de buscar por Jesus, de pedir por socorro ao seu discipulador, de pedir ajuda ao seu pastor. Casais estão se desfazendo, queridos, por causa da vergonha. Maria naquele momento não teve vergonha, queridos, de chegar e interromper Jesus, que estava certamente conversando, discipulando os seus seguidores. Maria chegou naquele momento com fé e disse: Jesus, socorre-nos. Acabou o vinho. Olha no versículo 4, queridos. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu não quero te levar a uma interpretação falsa, a uma interpretação herética, queridos, e dizer que Jesus tratou mal a sua mãe, que Jesus desonrou a sua mãe. Mas Jesus estava tratando a sua mãe como uma de suas seguidoras. Mas Maria viu que aquele era o momento exato de Jesus mostrar a sua glória e se revelar como o Messias para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém. Queridos, olha no versículo 5. Jesus não hesitou, queridos. Jesus não simplesmente virou as costas para Maria. No versículo 5 nos diz: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Querido, ainda que Jesus tivesse dito a Maria: que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, Maria agiu com fé e se dirigiu aos serviçais, aos mestres sala, e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Maria estava certa de que Jesus Cristo iria tomar uma atitude. Maria estava certa de que Jesus Cristo iria restaurar a alegria daquele casamento. Queridos, acabando-se o vinho, os convidados tomando conhecimento, queridos, certamente todos sairiam reclamando naquele momento. Acabando-se a alegria do casamento, certamente partirá o marido para um lado e a esposa para o outro, e a maldição sobrevirá sobre os filhos. Mas Jesus, queridos, lá no versículo 6, olha só: estavam ali 6 tralhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metetas, ou seja, 2 ou 3 quilos. Usava-se, queridos, essas tralhas, ou seja, esses potes, para fazer a purificação do vinho, porque o vinho passava pelo processo de fermentação. O vinho era pisado, é um vinho natural, e esse processo de fermentação, queridos,
Ele precisava passar pelo processo de purificação. E eram usadas essas metretas, essas tralhas. Naquele momento, queridos, Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Sobre a palavra de Maria, sobre a palavra da pessoa que estava pedindo socorro, os serviçais, queridos, tomaram posse e entraram em ação. Eles acreditaram, queridos, porque eles não apenas fizeram o que Jesus estava mandando, eles acreditaram que Jesus iria prover o vinho, Jesus iria restaurar a alegria daquele casamento, Jesus iria trazer libertação àquela família, Jesus iria trazer prazer àquela família. Queridos, se eles deixassem para pedir socorro, algum tempo depois poderia ser muito tarde. Os filhos poderiam se dispersar, seus convidados poderiam se dispersar, e aquele casamento acabaria. Mas eles clamaram por socorro muito antes da causa estar perdida. Não deixe para pedir socorro quando você estiver passando por dificuldade, queridos. Quando a situação estiver abaixada. Não deixe para pedir socorro, queridos, quando a família estiver separada, dispersada, um para um lado, outro para o outro. Não deixe para pedir socorro, queridos, quando tudo já parecer que está perdido. Clame por socorro, tanto quanto fez Maria. Clame por socorro. O nosso Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, queridos. Naquele momento, aquele casamento foi tomado, queridos, por angústia de apenas uma pessoa, porque a situação não se alastrou ao ponto, queridos, de comover todos os convidados. A situação, queridos, não se alastrou ao ponto de trazer mais malefícios àquele casamento. Quando começou os problemas, quando começou, queridos, as dificuldades, houve um grito de socorro. Houve um grito pedindo ajuda. No versículo 8: então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram, sob a palavra do mestre. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam por primeiro servir o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Queridos, o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. A glória da segunda casa será maior que da primeira casa. Tome posse disso para a tua vida. Queridos, os convidados, quando provaram aquele vinho, queridos, eles se regozijaram de alegria, porque um novo gosto estava sobre aquele casamento. Um prazer maior que o primeiro estava sobre aquele casamento. Uma alegria tremenda foi tomada naquele local. E as pessoas se regozijavam. As pessoas vibravam de alegria, porque o vinho novo tinha chego, queridos. Porque Jesus entrou com providência, queridos, e atendeu o grito de socorro de Maria. Muitas das vezes, meus amados, o casal se fecha tanto que não dá espaço para que outras pessoas possam se relacionar consigo. Muitas das vezes o casal se fecha tanto que não dá espaço ao seu discipulador. E aí é quando a situação complica, porque o casal passa a sofrer sozinho.
E não há como, queridos, uma Maria vier e clamar por socorro, como fez Maria naquele momento. Não há como a Maria, da tua discipuladora, clamar por socorro ao Senhor. Não permita, queridos, que o teu casamento venha se desestruturar pela falta do vinho. O vinho nos representa, queridos, a alegria. Não uma alegria que o mundo dá, mas uma verdadeira felicidade. Uma alegria que o Senhor nos dá, que o mundo não conhece e não conhecerá, porque não conhece o nosso Mestre. É uma alegria diferente, queridos, é uma alegria interior, que denominamos de paz. O mundo não tem paz. O mundo não tem paz. A própria Bíblia nos diz, queridos, que haverá um período em que haverá uma falsa paz, porque o mundo não conhece paz. Nós, porém, conhecemos, porque o Espírito da verdade está sobre nós. O Espírito Consolador habita em nós. Glória a Jesus. Queridos, no 11, com este, deu Jesus princípios de seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Até então Jesus se apresentava, queridos, mas Jesus não provava nada a ninguém. As pessoas acreditavam pela fé. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E a partir deste momento, queridos, em João capítulo 2, versículo 11, seus discípulos passaram a crer nele. Será que você vai esperar, meu querido, o teu discipulador fazer um milagre para te passar a acreditar que ele quer te ajudar? Será que você vai esperar, queridos, a tua discipuladora chegar e fazer descer fogo do céu, como fez Elias, queridos? Não espere. Se estás passando por dificuldade, clame, grite por socorro. Não espere cair um carro do céu, queridos. Não espere chover 40 dias. Não espere, querido, Jesus aparecer nas nuvens para você acreditar que Ele é todo poderoso e todo poder foi lhe dado no céu e na terra. Creia, é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus é a pessoa mais importante para convidarmos para a nossa família, para o nosso casamento. Antes de tudo, querido, antes de você fazer qualquer coisa, convide Jesus para ser o centro das atenções do teu casamento. Convide Jesus, queridos, para caminhar contigo. Convide Jesus, queridos, para que possa agir em teu favor quando as coisas estiverem pegando. Convide Jesus para que possa te dar direção através do Espírito Santo. Ele foi, queridos. Mas em João, no capítulo 14, querido, João, ele nos fala, Jesus fala a João e aos seus discípulos antes de subir: eu vou ao Pai, mas eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. Jesus foi, mas Ele deixou o Espírito Santo que habita em nós, querido. Basta você convidar o Espírito Santo para fazer parte da tua vida. Basta você convidar o Espírito Santo para caminhar contigo. Basta você dar bom dia ao Espírito Santo, dê boa noite ao Espírito Santo, conversa como se você estivesse vendo Ele fisicamente, fala com o Espírito Santo em todos os momentos da tua vida, queridos. Parece até coisas banais, queridos, mas não acredite nisso. Convide o Espírito Santo para agir com você. Se você tiver dificuldade em tomar qualquer decisão, convide o Espírito Santo para te dar direção. Ele é real, queridos. Ele é aquele, queridos, que advoga as nossas causas. Ele é o nosso professor. Ele é fogo consumidor. Ele é o Espírito da verdade, queridos. Ele é tudo para nós. Queridos, se Jesus não estivesse naquele casamento, certamente, queridos, ele ia ser uma ruína total.
Certamente, queridos, essa ruína poderia trazer transtornos a toda uma geração. Não permita que a ruína venha invadir a tua casa por causa do orgulho. Às vezes nós nos orgulhamos ao ponto de não dar espaço porque ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Eu já fiz isso, queridos. Eu já fiz isso. E quase eu perco a minha família. Chame o seu discipulador. Chame o seu pastor. Chame sua pastora, sua discipuladora, queridos. E converse. Grite. Clame por socorro. Clame por socorro. Nós precisamos manter o projeto de Deus na terra, queridos. Segundo uma pesquisa, meus amados, 59% dos evangélicos, eles concordam com o divórcio. E 79% da população concorda. Entre cristãos e ateus. Mas o que mais me chamou a atenção foi que 59% dos evangélicos concordam com o divórcio. Porque se não estiver dando certo, não é legal ficar vivendo com uma pessoa que só tem briga. É porque acabou o vinho desse casamento, queridos. Acabou a alegria. E não houve o grito de socorro. Eu quero te chamar a atenção, meus amados, para um outro ponto. Mesmo quando Jesus está presente no nosso relacionamento, ainda assim há dificuldades, porque Ele nos deixa livre, Ele nos dá livre-arbítrio, mas é necessário que clamemos a Ele, é necessário que nós possamos buscar a ajuda dos céus, buscar socorro do Senhor. Davi, quando estava passando por dificuldade, queridos, não tinha outra. Ele gritava, ele se jogava no chão, ele clamava pelo Senhor. E quando ele não via mais saída, queridos, ele levantava os seus olhos para o alto, porque ele sabia que do alto lhe viria um socorro. Mesmo Davi sendo um rei, mesmo Davi, queridos, tendo um palácio, tendo um povo para administrar, tendo uma família, Davi esquecia o seu orgulho, botava o orgulho de lado e clamava ao Senhor. Jesus estava presente, queridos, mas o vinho acabou na hora da festa. Mas Jesus estava lá. Jesus havia sido convidado. Mesmo assim o vinho acabou. Sabe por quê, queridos? Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ei, te alegra, salta de alegria, porque Jesus venceu o mundo e nós venceremos também. Nós venceremos também, queridos. Precisamos discernir com rapidez o momento em que a crise vem chegando, ainda que Jesus esteja presente, queridos, no nosso casamento, na nossa família, nas nossas vidas, nós precisamos discernir com rapidez, como no versículo 3, queridos, precisamos discernir que a alegria estava acabando, que a alegria está acabando. Precisamos discernir com rapidez quando as palavras de ofensa começarem a fluir dentro do seu lar. Precisamos ter o discernimento do Espírito Santo. E naquele mesmo momento, queridos, dizer: Jesus, as coisas estão dando errado. Socorro, me ajuda. A alegria está acabando. O amor está esfriando. Socorro, Jesus. Renova o vinho, Senhor. Troca o vinho, Senhor. Põe um vinho novo, Senhor.
nós precisamos clamar por socorro para o Senhor. Precisamos recorrer, queridos, à pessoa certa e na hora certa da crise. Lá no versículo 3, queridos, quando Maria buscou a ajuda de Jesus, ela levou o problema a quem? Aos discípulos. Ela foi lá com o noivo dizer que o vinho estava acabando? Ela foi com a noiva dizer que o vinho estava acabando? Queridos, quando o problema surgir na tua vida, queridos, no teu casamento, não vá buscar ajuda nas pessoas erradas, nas pessoas que têm uma vida destruída, nas pessoas que têm um casamento fracassado. Vá buscar ajuda com pessoas que podem te ajudar, pessoas que têm um casamento consolidado, alicerçado na rocha inabalável que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Vá buscar ajuda, queridos, de preferência com um casal que está alicerçado em Cristo Jesus. Porque eu conheço um casal, queridos, que já está há mais de 30 anos junto e nunca se separaram, queridos, mas não estão alicerçados na palavra do Senhor. De vez em quando o homem dá uma escapadinha, de vez em quando um dorme de ponta com o outro. O meu avô com a minha avó, queridos, passaram 2 anos sem se falar e dormindo na mesma cama, mas ele faleceu e eles nunca se separaram. Era um bom exemplo para um cristão? Não. Porque é necessário, queridos, buscar ajuda na pessoa certa. Maria não buscou o noivo e nem a noiva para dizer que estava havendo um problema naquele casamento. Maria foi buscar ajuda em Cristo, em Jesus. Porque Ele sim, queridos, poderia trazer a solução, poderia renovar o vinho, poderia trazer um vinho novo, poderia trazer uma nova alegria, poderia trazer prazer àquele casamento, poderia restaurar o amor que outrora estaria se esfriando. Precisamos obedecer, queridos, o que Jesus nos manda fazer. Queridos, quando Jesus pediu para que os serviçais fossem encher as talhas de água, imediatamente eles saíram e foram em busca da água, queridos. Aquela água que Jesus mandou buscar, os queridos, não foi uma água qualquer, mas certamente foi a água da vida. Porque ali onde estava Jesus Cristo, estava o Pai, estava o Espírito Santo também. Ali onde estava Jesus Cristo, certamente os anjos estavam trabalhando em favor daquela família. Ali onde estava Jesus Cristo, queridos, estava a glória de Deus. E a água que os serviçais foram buscar, queridos, não foi uma água qualquer. Foi a água da vida. Foi a água da vida. E aqueles homens imediatamente, queridos, saíram e foram ao encontro da água da vida. E quando trouxeram a água, queridos, não aconteceu simplesmente como Hollywood, queridos. A propósito, Hollywood significa a varinha mágica. Levando ao pé da letra, é madeira santa, não é isso? Madeira santa. Jesus não agiu com uma varinha de condão. Jesus simplesmente, queridos, ao receber a água, queridos, Ele não fez abracadabra. Simplesmente a água, quando chegou próximo de Jesus, queridos, ela já estava transformada em vinho. Em um vinho restaurador. É uma porção nova de alegria. Precisamos buscar ajuda, queridos, da pessoa certa. E quando a pessoa nos ajuda, quando Deus nos dá uma palavra, quando o nosso discipulador nos dá uma palavra, devemos obedecer. A propósito, queridos, existe um abecedário que aprendemos no mundo secular. E existe um abecedário que aprendemos na palavra do Senhor. Obedecer. Se você não sabia, aprenda hoje.
São poucas letras, queridos. Você só precisa aprender isso. Obedecer. Amém? Amém. Glória a Jesus. Queridos, quando Jesus ele intervém na família, o melhor sempre vem para depois. O melhor sempre vem para depois. Ele nos deixa livre. Ele nos deixa livre para que possamos. Ele quer ver qual é a nossa atitude. Ele quer ver onde nós vamos recorrer. A minha mãe estava passando por um problema muito grave, queridos, no seu relacionamento. Jesus o deixou livre para ver onde ela iria recorrer. E ela foi na minha casa, pediu para que eu o levasse no terreiro de macumba. E eu levei. Eu não estava com o pé no muro, um pé na igreja, outro no mundo. Eu estava mergulhado, queridos. Eu estava vivendo uma vida de aparência. E minha mãe, tomada naquele momento de fraqueza espiritual, ela recorreu no lugar errado. Precisamos ter um discernimento, queridos, de onde nós vamos recorrer. Por isso que o melhor de Deus ainda está por vir. O vinho bom está por vir. Basta você clamar, queridos, porque o Senhor vai restaurar o teu casamento. O Senhor vai restaurar o teu relacionamento. O Senhor vai trazer libertação ao teu cônjuge. O Senhor vai trazer libertação e salvação à tua casa. O Senhor vai restaurar a alegria do teu lar. O Senhor vai restaurar a alegria, vai restaurar o prazer na tua casa. Deus vai trazer, querido, uma porção nova de amor para o teu casamento. Basta você buscar no lugar certo, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Quando Jesus intervém na nossa família, queridos, há uma restauração da paz. Porque Ele é a paz. Ele nos dá a paz que o mundo não conhece. A paz que o mundo não receberá certamente, queridos. Somente aqueles que confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e permanecer na fé. Porque não basta abrir a boca e confessar Jesus Cristo. Pronto, agora eu estou salvo, eu tenho paz. Não, queridos. A nossa paz ela é do interior, queridos. Talvez te falte o feijão, te falte o arroz, te falte o macarrão e a farinha. Mas por dentro você deve estar saltando de alegria. Porque a nossa paz não é uma paz que o mundo dá, junto com um carro, uma casa com piscina. Não é a paz que o mundo dá, aquela paz falsa, que ela só vem através de uma cesta básica, uma compra de 1.000, 2.000 reais por mês. Não é uma paz que o mundo dá, aquela paz falsa, com aquela alegria, que ela vem somente quando você ganha na loteria. Mas é uma paz, queridos, que ainda que te falte o pão, ainda que te falte a água, ainda que te falte o leite, o vinho, você irá saltar de alegria. Não há milagre maior, queridos, do que uma família transformada. Não há nada, queridos, que possa impedir a glória do Senhor ser manifesta dentro do teu lar, a não ser você venha abrir mão. A receita está aqui, queridos. João capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Aqui está a receita. Você precisa buscar por socorro. Você precisa buscar por socorro na pessoa certa. Você precisa obedecer às instruções da pessoa certa. Você precisa crer. Amém? Glória a Jesus. Que o Senhor nos abençoe, queridos.